Apesar de o fósforo ele se mobilizar bem na planta, no solo o que a gente sabe é que ele é basicamente imóvel, tá? A sua mobilidade ela é muito baixa. Ou seja, onde eu coloco o fósforo, ele fica. É muito diferente de quando eu faço, por exemplo, uma aplicação de nitrogênio, de boro. Eu posso aplicar de forma superficial que vai se movimentar por o que ele chama de fluxo de massa. A água carregando o nutriente. Para isso ficar mais claro, existem 3 principais formas com que o nutriente, e qualquer que seja o nutriente, ele pode chegar até no sistema radicular, para que seja absorvido. Os 3 principais: fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? É quando eu coloco o nutriente, a água carrega esse nutriente. É o que acontece, por exemplo, com o boro, com parte do nitrogênio, né? Pode ser movimentado. Uma outra forma de o nutriente chegar até a raiz é o inverso. É a raiz crescer, se desenvolver e encontrar o nutriente. Isso é o que a gente chama de interceptação radicular. Quando a raiz se desenvolve, cresce e pega o nutriente. Ela vai de encontro com o nutriente. Talvez não de forma literal, mas para que você entenda. E uma terceira forma, que é especificamente a forma com que o fósforo chega ao sistema radicular, com que ele pode, então, estar apto a ser absorvido, é o que a gente chama de difusão. É quando nós temos ali uma quantidade de água, ali uma pequena umidade, e esse nutriente ele se movimenta ali naquele pequeno trecho que tem umidade. Não é igual fluxo de massa? Não. Fluxo de massa é como se fosse a água carregando um fluxo com massa. Né? Ele carrega. Né? Para ficar mais claro, a diferença de fluxo de massa com difusão, vou inventar aqui a gente fazer uma associação. Imagina que você tem um rio ali, tá ali fluindo o rio. Aquilo ali seria como se fosse o fluxo de massa. Mas vamos supor que lá na beiradinha do rio tenha ficado uma pocinha de água, né? Onde que a correnteza não pega mais aquela pocinha de água, ela está ali isolada. Aquilo ali seria difusão. Imagina que nós tenhamos ali uma bolinha, algo que fica ali nessa pocinha se movimentando para um lado e para o outro, mas somente dentro da poça. Isso aqui seria difusão. Então, são nutrientes que eles vão se movimentar de forma com muita dificuldade em um curto período de espaço onde que tem umidade. Isso daqui é difusão. E o fósforo, ele chega para o sistema radicular exatamente assim. É por isso que a gente fala que o fósforo ele fica onde a gente coloca. Ele vai apenas fazer uma pequena mobilidade ali, né, chegando próximo às raízes. Perfeito. Então, entendido que fósforo tem uma mobilidade limitada, muito limitada, por sinal. Entendido aqui a importância, vamos começar a trabalhar com o fósforo no solo. Cada elemento no solo, cada nutriente no solo, ele vai ser absorvido em uma forma. Ele tem uma forma para que ele seja absorvido. Certo? Que ele seja absorvido. Um com carga positiva, outros com carga negativa. Depende muito de como estiver o solo. E o fósforo, ele não é diferente. Né? Muita gente fala, por que o fósforo, por exemplo, ele não entra ali na saturação por bases, na CTC? Por quê? Nos nossos solos, o fósforo ele vai ser absorvido dessa forma aqui, ó, H2PO4-. Vamos botar aqui uma carga negativa, tá? Uma carga negativa. Eu sei que eu gosto de falar com o produtor, mas para que você entenda, isso daqui é o que a gente chama de um íon ortofosfato primário, tá? Primário. Vocês vão entender essa diferença aqui já. Não tem muita importância isso daqui para a gente agora, tá? Porque a gente precisa saber. O fósforo ele vai ser absorvido dessa forma aqui, ó, H2PO4-. Isso daqui vai explicar muita coisa. Isso daqui vai explicar muita coisa. Isso daqui você tem que entender. Carga negativa. Essa carga negativa, principalmente porque os nossos solos são relativamente ácidos, tá? São relativamente ácidos. Beleza?
Daniel, se o nosso solo fosse alcalino, se ele fosse alcalino, ele não seria absorvido dessa forma aqui não, tá? Ele seria como um íon ortofosfato secundário, tá? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Aí ele teria carga positiva, seria o HPO4+. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês, porque não é a nossa realidade. Os nossos solos são relativamente ácidos. Então, nos nossos solos, a planta vai absorver aqui, ó, H2PO4-. E com essa informação, a gente vai começar a ligar os pontos e entender como que deve ser feito o manejo do fósforo no solo. Isso daqui eu tenho que entender. Talvez você que está me escutando aqui agora, você não conheça nada de química. Nada de química. Tá? Tudo bem, não tem problema, tá? Peço apenas que você continue. Apenas que você continue. De forma resumida, os nutrientes eles estarão sendo absorvidos, principalmente com exceção do boro, né, que vai estar em formato de ácido bórico e com uma carga neutra, mas eles estarão ou em carga positiva ou em carga negativa. Ou ele será um cátion ou ele estará como ânion. Tá? Nesse caso aqui, como um ortofosfato primário, ele está com carga negativa. E essa carga negativa aqui explica muita coisa do nosso manejo. Já começando para a gente poder entender um pouco da dinâmica, esse daqui é o motivo pelo qual a gente perde tanto fósforo no solo para ferro e alumínio. Quando a gente tem um solo, por exemplo, com muito ferro e com muito alumínio, a gente começa a perder o fósforo. Mas por quê? Porque tanto ferro, tá? Tanto o ferro quanto o alumínio estarão com cargas positivas. E isso faz com que essa carga positiva, junto com a carga negativa aqui do nosso fósforo, se liguem a aqui um casamento. E a gente vai estar perdendo o nosso fósforo para ferro e alumínio. Tá bom? A gente perde aqui o nosso fósforo para ferro e alumínio. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. O fósforo no solo estará com carga negativa. Eu estou batendo nessa tecla por um motivo muito bem estratégico. Eu quero que vocês deixem isso aqui gravado na cabeça de vocês. Porque quando eu for falar sobre pH, sobre matéria orgânica, sobre descompactação, sobre micro-organismos solubilizadores de fósforo, entre outros assuntos, você vai ver que essa carguinha negativa aqui é a virada de chave.